Voltamos, caro candidato, cara candidata, para continuarmos a nossa conversa a respeito da redação oficial. Falaremos agora sobre fecho. Vamos definir o que seria o fecho? Fecho serve para fechar. Por incrível que pareça, caro candidato, cara candidata, essa já foi uma questão de concurso, ou seja, o fecho serve para dizer ou para demonstrar, para enunciar que houve ou que a correspondência ou que a mensagem da correspondência foi encerrada ou foi acabada. Sim, exatamente, ou seja, para garantirmos o princípio da legalidade, para transformarmos aquela mensagem numa mensagem legal, nós entendemos que não há a possibilidade de rasuras ou de fraudes ou de inserção de qualquer dado ou informação que não tenha sido prevista ali no corpo do texto. Portanto, a partir do fecho, ou seja, quando você localiza o fecho da correspondência, entende-se que todo o valor, toda a informação está encerrada. O que vai acontecer a partir do fecho são só as partes burocráticas, né? Ou seja, os dados do signatário, os dados de quem está enviando essa correspondência, a assinatura, mas nós não temos o nosso famoso PS. Lembra quando nós fazíamos a nossa carta pessoal, nós nos dirigíamos ali à pessoa com quem estávamos nos correspondendo, e aí ao encerrar a carta, estaríamos ali já no processo de despedida, de assinatura da carta, e ela era redigida manualmente, e aí se nós esquecíamos alguma coisa, era que vamos considerar que não tínhamos aí a possibilidade de deletar a informação, visto que o texto era redigido, era escrito num papel, e aí para evitar então a perda de toda aquela informação que eu já tinha escrito, nós fazíamos então, após a assinatura, o tal do pós-scriptum, ou seja, o PS, e ali eu poderia então colocar as informações que eu tinha, das quais eu tinha me esquecido, o que não vai acontecer, portanto, nas correspondências oficiais. A partir do fecho, eu decretei o fim da correspondência ou da mensagem oficial, e o que vem após são só as partes burocráticas de assinatura e dados do signatário. Então, guarde aí, se mais uma vez alguém perguntar para você o que significa o fecho na correspondência oficial, você vai dizer, é porque a mensagem está fechada. Acabou a mensagem, não tem mais nenhuma informação a ser colocada. E aí nós temos apenas dois tipos de fecho. Guarda esta informação, caro candidato ou cara candidata. Esta aqui é uma questão bastante presente nas provas. Só existem dois tipos de fecho, ou seja, respeitosamente e deixa eu só falar desta informação primeiro, depois nós mudamos a tela, olha só, respeitosamente para autoridades superiores. O que eu entendo como autoridade superior, Silvia? Qual é a observação que nós fazemos aqui a respeito de autoridades superiores? Olha, veja que eu costumo dizer que a autoridade superior é exatamente aquela para quem eu olho para cima, ou seja, o meu chefe, eu devo a ele subordinação. E hierarquicamente falando, o meu chefe está acima de mim, portanto, eu vou tratá-lo sempre com respeito. Toda a autoridade que ocupa hierarquicamente um cargo superior ao meu, tratá-lo-ei como respeitosamente, sempre, sempre, sempre independente, se fora da administração pública vocês são amigos, se fora da administração pública tem-se ali uma relação pessoal bastante profunda, mas dentro da administração pública ele ocupa um cargo, a autoridade ocupa um cargo superior ao seu, você sempre vai se dirigir a ele nas correspondências oficiais com o fecho respeitosamente, inclusive para o presidente da República. E aí, quando nós não estivermos falando com os nossos superiores, quando nós estivermos nos referindo a autoridades que ocupam o mesmo cargo que o nosso, de ministro para ministro, de governador para governador, de senador para senador, de deputado para deputado, de promotor para promotor, veja que eu estou na mesma linha de hierarquia, ou se eu simplesmente estou me dirigindo a alguém
que ocupa um cargo hierarquicamente inferior ao meu, ou seja, eu sou o chefe, estou me correspondendo com o meu subordinado, ou o governador está se referindo ou se está se comunicando com os seus deputados, ou o presidente está se comunicando com os seus ministros. Obrigatoriamente você vai observar a necessidade de nós colocarmos aqui ou de nós fazermos a inserção ou o uso correto da palavra ou do fecho atenciosamente. Quando nós nos dirigimos, então, a autoridades de igual ou menor hierarquia, nós trataremos como atenciosamente. E aí, caro candidato ou cara candidata, falamos então, já estamos no finalzinho do nosso texto, ou seja, no finalzinho da nossa correspondência. Veja que nós começamos a falar de vocativo, falamos da concordância e do pronome de tratamento, falamos do fecho e agora já estamos nos dados ou na identificação do signatário. Primeiro momento, nós vamos entender o que seria este signatário, o que significa esta palavra signatário dentro da correspondência oficial. Signatário, caro candidato ou cara candidata, a única definição, a definição mais básica que nós temos é que signatário é a pessoa ou o funcionário que redigiu a correspondência ou aquele que é responsável pelas informações contidas naquele papel, e ainda mais, simplificando mais ainda, é a pessoa que vai assinar esse documento. E aqui já fica uma informação bastante importante para a sua prova. Nós não temos nenhum tipo de documento que entre e saia ou tramite dentro da administração pública que não seja assinado. Todos os documentos devem ser assinados. Obrigatoriamente, todos os documentos oficiais devem ser assinados. Então, o dado do signatário são os dados da pessoa ou do servidor que está fazendo uso ali do seu papel de redator ou do emissor da mensagem, é a pessoa que vai assinar este documento. E aí, o que nós temos? Uma observação bastante importante, você vai grifar aí no seu material, no seu caderno, você vai fazer uma anotação à parte, porque essa também é uma questão de prova bastante presente. Excluídas as comunicações assinadas pelo presidente. Então, veja, existem questões que dizem que o presidente da República não precisa assinar o documento. Balela, isso está fora de qualquer cogitação, porque todo documento oficial deve ser assinado. Portanto, o presidente da República é aquele que vai assinar também o seu documento. Porém, exceto o presidente da República, além da assinatura, todos os outros documentos devem conter um pouquinho mais de informação a respeito do redator. Ou seja, o servidor público, o funcionário público, o signatário que fez a emissão dessas informações, ele tem uma outra obrigatoriedade além da assinatura. Olha só, todas as demais correspondências oficiais devem trazer o nome e o cargo da autoridade que as expede. Esta é a obrigação de conter ali, você vai localizar todas as vezes que você for julgar um documento como certo ou errado, você vai lá nos dados do signatário e procura três informações, ou seja, o nome e o cargo, seguido da assinatura. Então, quais são os dados, quais são as exigências quando nós falamos de identificação do signatário? O nome, o cargo e a assinatura, exceto o presidente da República, porque ele não precisa de nome e cargo, ele só precisa da assinatura. E aqui, dois exemplos clássicos para nós, segundo o Manual da Presidência da República também. Olha só, eu tenho o nome completo do servidor e eu tenho o cargo que ele ocupa. E aí, em cima do nome, eu tenho o espaço para a assinatura. E aqui, olha só, mais uma vez, o espaço para a assinatura, o nome do signatário e o cargo que ele ocupa. Simples assim. 3 informações são os dados do signatário, exceto o presidente da República, que ele só assina o documento, ok? E aí, para evitar equívocos, rasuras, fraudes, vamos considerar que você, aí na sua prática, no seu dia a dia, caro aluno ou cara aluna, você não usa ou não é da sua
da sua rotina emitir cheques em branco, não é? Você vai pensar assim, bom, quando eu vou fazer um cheque, eu preencho o valor, eu cruzo ali os espaços em branco e depois eu faço a assinatura. Exatamente esta prática de você evitar qualquer tipo de transtorno, advindo de uma assinatura de um cheque em branco, os documentos oficiais, independente do seu destino, independente da sua administração, ali onde ele circula, se ele chegou, se ele saiu ou se ele tramitou, nós vamos considerar que também não será emitido o cheque em branco. Ou seja, o cheque em branco, a que eu me refiro aqui, seria colocar numa página isolada os dados do signatário. Porque os dados do signatário, vamos considerar, todo documento oficial deve ser assinado. E aí eu coloco uma assinatura numa página em branco. Ou seja, coloquei toda a mensagem na página 1, todas as informações na página 1 e coloquei apenas os dados do signatário com a assinatura na página 2. Isso aqui nós não podemos permitir. O que se faz? Nós fazemos, então, uma readequação do texto. Olha lá, para evitar equívocos, recomenda-se não deixar a assinatura em página isolada. Transfira para essa página ao menos a última frase anterior ao fecho. Então, antes do fecho, você vai lá e faz uma adequação, desce lá o documento para que caiba pelo menos uma linha antes de você chegar aos dados do signatário e ao fecho, ok? E aí o chamado padrão ofício. Então, chegamos agora à parte mais interessante da nossa aula, que também estará bastante presente nas suas provas. Quando nós falamos, portanto, em padronização, vamos considerar que os documentos oficiais têm ali uma certa carinha, né? Tem uma certa apresentação, e esta apresentação deve ser respeitada obrigatoriamente, porque o manual veio exatamente para isso, para dizer como é que o servidor público tem que redigir estes documentos. Então, existe lá na sua prova, também vai aparecer, é claro que estará lá, o chamado padrão ofício. Este chamado padrão ofício é um trio de documentos, ou seja, são 3 documentos específicos que têm a mesma característica ou a mesma distribuição ali com relação aos dados e às informações nas folhas. Existem algumas diferenças sucintas com relação à finalidade, com relação à apresentação ali do local, com relação ao vocativo, mas a distribuição das informações será sempre a mesma. Portanto, nós chamamos este padrão de padrão ofício. Quando nós observarmos que existem 3 documentos e o ofício é o mais criterioso, o ofício é o que mais tem informações ou o que mais exige ali a observação de você, candidato ou candidata, porque ele tem sempre todas as características. Ele se relaciona sempre a todos os tipos de informações que devem conter uma correspondência oficial. Este padrão ofício terá. E aí, a partir do ofício, você vai tirando outras informações quando você vai redigindo os próximos documentos. Então, nós vamos usar como modelo. Este é o modelo a ser seguido. Pegue o ofício e você vai ter ali um padrão para seguir com relação à formatação, com relação à padronização dos documentos. Então, olha lá, esse aqui eu tirei exatamente do Manual da Redação Oficial da Presidência da República, lá na página 11. Olha só, há 3 tipos de expedientes. Há 3 tipos de expediente que se diferenciam pela finalidade do que pela forma. Então, veja aqui que é uma observação que você vai fazer também com muito cuidado, porque essa também é uma questão de prova. Olha só, quando nós falamos em padrão ofício, nós temos assim, eles são diferentes na finalidade. Você envia esse documento para setores diferentes, para funções diferentes, tem destinos diferentes. O uso é totalmente diferente um do outro. Porém, a forma
É igual. E aí as bancas costumam colocar assim, há 3 tipos de expedientes que se parecem ou que se assemelham tanto pela finalidade quanto pela forma. Errado. A carinha deles é igualzinha. Ou seja, a distribuição das informações é muito semelhante, por isso padrão ofício, mas o destino, a finalidade é totalmente diferente. E aí, continuando a leitura, olha aqui os 3 documentos, você vai pintar também aí na sua anotação, colocar muito bem destacado isso, porque isso é questão de prova. Quais são os 3 documentos que pertencem ao chamado padrão ofício? São esses 3, o ofício, o aviso e o memorando. Para você guardar no dia da prova, sabe o que você faz? Você leva a sua mão, ou seja, mão é exatamente o que consta ali, são os documentos que constam no chamado padrão ofício, ou seja, o memorando, o aviso e o ofício. Leve a mão e lembre que a sua mão representa o chamado padrão ofício. Com o fito, com o objetivo de uniformizá-los, pode-se adotar uma diagramação única que siga o que chamamos de padrão ofício, ok? E aí, mudamos aqui a forma de diagramação, os documentos do padrão ofício, a mão, né, memorando, aviso e ofício, devem obedecer a seguinte forma de apresentação. Guarde lá. Sempre que você estiver redigindo os famosos padrão ofício, você vai considerar que é obrigatório constar a partir da 2ª página o número da página. Então, veja que eu vou fazer aqui, por exemplo, um ofício, um memorando e um aviso que tenha 3 páginas. Lembra que eu não posso deixar aqui os dados do signatário sozinho, então eu coloquei ali a última linha e coloquei os dados do signatário. Então, o meu ofício, o meu memorando e o meu aviso tem ali 3 páginas. Qual é a minha observação? A página 1 não tem número, ok? Você não vai colocar número, mas a partir da 2ª você coloca o número 2 e na 3ª você coloca o número 3 e assim sucessivamente, se este ofício, se este aviso ou se esse memorando contiver aí quantas páginas forem necessárias, se você tiver ali um número maior, ou seja, se você tem mais de uma folha, a partir da 2ª você numera com o número 2. Este item aplica-se também à exposição de motivos e à mensagem, aos ofícios e aos memorandos, ok? Então, olha só, a quem nós vamos aplicar esta regra com relação à construção e à numeração a partir da página 2. Todos estes documentos que estão aqui citados, ou seja, exposição de motivos é um tipo de documento, a mensagem, o ofício e o memorando, ok? Ou seja, o chamado padrão ofício, olha, os documentos do padrão ofício, quais são? Nós já sabemos, é a mão. Ou seja, você está levando o memorando, o aviso e o ofício e você associa ou você aplica essa informação de numeração a outros 2 documentos, ou seja, a exposição de motivos e a mensagem. E aí nós mudamos a tela e vamos falar agora deste documento tão cobrado nas provas. Sempre ele estará na sua prova. Acredite, caro candidato e cara candidata, este documento estará presente na sua prova, será cobrada aí a característica, a finalidade, as observações pertinentes com relação aos itens que constam dentro deste documento. Então, ofício, você vai guardar aí a melhor informação, a parte mais específica do ofício. Você vai entender ou você vai guardar e você vai marcar aí na sua observação, na sua anotação, que o ofício é um documento de natureza externa. Eu digo sempre que o ofício é o documento que passeia. Ele chega, ele sai, ele pula de uma administração para outra, ele pula de um nível para outro, não há hierarquia. O superior pode mandar para o seu subordinado, desde que nós tenhamos aí essa tramitação de mudança de administração. Uma pessoa que muda, um servidor que tem um cargo hierarquicamente inferior ao que vai receber na outra administração, também vai receber o ofício. Portanto, é uma comunicação utilizada entre unidades administrativas de órgãos diferentes
e é uma comunicação externa. Quem é que pode mandar ofício? Veja que para ser oficial, é lógico, infere-se que existe aí a administração pública presente sempre, olha só. Então, o órgão público pode oficiar. Em geral, ou empresas particulares. Então, qualquer administração pública em geral e as empresas particulares ou empresas particulares. O documento enviado por estas empresas só será oficial se for dirigido a órgãos públicos, senão serão comunicações comerciais. Então, guarde essa informação. Uma empresa para administração pública, ofício. Administração pública para empresa, ofício. Administração pública para pessoa, ofício. E empresa para empresa, correspondência comercial. Cuidado com essa pegadinha. E quem é que pode receber ofício? Quem pode receber ofício, mais uma vez, os órgãos públicos em geral, por isso é chamado de ofício, né? Redação oficial. As empresas particulares e quem pode receber também são os particulares. Pela lógica, as empresas mandam correspondência oficial para a administração e recebem correspondência oficial. Na prática, as pessoas físicas, não mandam ofício, mas recebem ofício, ok? E aí, continuando então, com relação à estruturação, isso sim também é observação importante para a sua anotação, para a sua verificação aí do seu conteúdo. Você vai observar depois ao fazer outras questões de provas anteriores, você vai perceber que o ofício está sempre presente. E aí é claro que nós vamos colocar aqui esta observação já bastante importante com relação ao timbre. O que seria este timbre? Quando nós falamos em papel timbrado, quando nós falamos em timbre, nós estamos trabalhando com os dados, com a identificação da administração pública que emitiu este documento. Portanto, eu preciso colocar aqui alguns dados obrigatórios com relação ao logo da empresa, com relação ao timbre da empresa, e esta observação também já foi questão de prova. Ou seja, é obrigatório que os documentos oficiais estejam escritos em papel timbrado? Sim, papel timbrado sim, mas entenda que o timbre, na verdade, não é exatamente aquele papel que a gráfica faz de colocar ali, de fazer a emissão de um bloco de documentos iguais, constando ali o logo da empresa e os seus dados. Não, você pode também fazer uso de uma folha sulfite e colocar o timbre, ou seja, colocar ali os dados da empresa, você mesmo redigir este documento. O que você tem que ter como obrigação é que colocar aqui a identificação da empresa ou timbre. E esta colocação pode ser tanto na parte superior quanto na parte inferior. Então, a questão de prova dizia assim, é obrigatório ou são obrigatórios os dados da empresa, tanto no cabeçalho ou facultativamente no rodapé. Sim, correto, é obrigatório que esta administração se apresente, ou seja, a administração forneça ao destinatário, a quem vai receber a administração ou a pessoa que vai receber esses documentos, que saiba de onde saiu. Portanto, eu preciso do nome da empresa. Eu preciso do endereço da empresa completo, inclusive com o CEP, né? Segundo o manual, nós temos lá a caixa postal, sem problemas, é o endereço completo com o CEP. Nós precisamos de um telefone e nós precisamos de um endereço eletrônico. Sempre esta obrigatoriedade dentro das correspondências oficiais. Em seguida, nós temos a identificação do expediente com o nome, o número, a data e o órgão expedidor. Então, veja, caro candidato, que você vai localizar estas informações do item 2, você vai localizar no seu ofício do lado esquerdo. Ao observar um ofício, eu vou colocar aqui em tela daqui a pouquinho, nós vamos observar quais são esses dados.
Você vai notar que as bancas costumam querer confundir e dizer que os dados ou a identificação do expediente está do lado direito. Não, ela deve ficar do lado esquerdo e exatamente nesta ordem. Por exemplo, olha o que eu vou colocar aqui, o nome. Então tá, estamos falando de ofício, eu vou ter o nome desse documento. Pode ser abreviado, OF. Eu tenho o número, por exemplo, durante o ano de 2016, eu comecei do ofício 1, 2, 3, 4, 5, como nós já estamos aí quase no mês de agosto, nós temos então aí vários ofícios que foram enviados. Imagine que esse aqui é o ofício 2015 ou 215. E aí, barra o local, a data, ou seja, não preciso colocar a data, o dia e o ano, mas eu preciso colocar obrigatoriamente o dia e o mês, mas eu preciso colocar obrigatoriamente o ano. Então, o número, aliás, o nome, o número, a data e o órgão expedidor. Imagine que esse ofício tenha saído da Secretaria Estadual da Educação. Então, veja aqui em cima, eu teria colocado aqui no timbre, né? Secretaria Estadual da Educação, o endereço completo, o CEP, o telefone e o e-mail. E do lado esquerdo, eu já começo com esta informação. Ofício 2015/2016, tracinho Secretaria Estadual da Educação. E aí, do lado direito e exatamente na mesma linha, você vai colocar aqui, olha, do lado direito e na mesma linha, o local e a data alinhados. Ou seja, imagine então que a Secretaria Estadual da Educação esteja aqui, estamos falando do estado de São Paulo, então aqui é lógico que eu terei por extenso, né? Não necessariamente em letra maiúscula, aqui é só a título de facilidade para que eu consiga escrever, então São Paulo, vírgula, 27 de julho de 2016, ponto final, ok? Então, essa é a identificação colocada à margem direita do documento. A identificação do destinatário como forma de tratamento, nome, cargo e endereçamento. Aqui é o endereçamento que nós fizemos lá. A Sua Excelência, o senhor fulano de tal, ministro da Saúde, o CEP, a localidade e o estado. Obrigatoriamente, do lado ainda esquerdo, você vai colocar aquele endereçamento que nós vimos lá. Daqui a pouco eu vou mostrar para você, você vai se lembrar. O número 5 tem que ter uma referência e é obrigatória esta referência em ofícios para mero encaminhamento de documentos em que o expediente oficial solicitou. Então, o objetivo principal do meu ofício é para encaminhar documentos, eu preciso colocar a referência, ou seja, qual é o objetivo, qual é a observação, para que serviu este ofício. Para encaminhamento de documentos, tem que ter a referência, ou seja, refere-se a solicitação ou ao envio de documentos solicitados no ofício anterior, no ofício datado do dia tal, no ofício número tal, datado do dia tal. Eu preciso fazer esta referência, eu preciso dizer qual é o objetivo deste ofício, que é o de encaminhamento, eu preciso fazer esta referência neste documento. E aí é claro que nós temos o texto, ou seja, a mensagem. Nesta mensagem que nós encontramos lá, aquelas características que nós falamos no primeiro bloco, ou seja, o princípio da clareza, da concisão, da linguagem formal, da linguagem padronizada e da linguagem impessoal. Está aqui o meu texto. E aí nós temos também na presença aqui o texto, obrigatoriamente a presença do pronome de tratamento adequado, da correspondência ou da concordância obrigatória que nós fizemos aí nos blocos anteriores. O fecho, que nós descobrimos que só existem dois, ou respeitosamente ou atenciosamente, vai depender de quem vai receber este documento, e, é claro, a identificação do signatário, que você já sabe que deve ser a assinatura, o nome e o cargo de quem escreveu este documento. E aqui, caro candidato ou cara candidata,
nós temos aqui, não é preciso que você tenha acesso à clareza ou à informação específica. Eu vou grifar aqui para você toda a disposição do que é este ofício, porque é ele que estará lá na sua prova. Este documento, esta imagem estará presente na sua prova para que você faça então a identificação. E você vai grifar aqui comigo o que será cobrado na sua prova. Veja que neste caso, olha, nós já temos aqui o que eu falei que é obrigatório, o timbre. Este timbre poderia estar aqui, como de fato está, é o lugar mais comum de nós encontrarmos, mas se ele estivesse colocado aqui, também estaria correto, ok? Logo, nós temos lá o nome, o endereço, o telefone, o endereço ou o correio eletrônico, obrigatoriamente e sempre centralizado, ok? Abaixo e do lado esquerdo, aquilo que eu disse a você, ou seja, o nome, que é o ofício, o número desse ofício, no caso o nosso é o 524/1991, e aí nós temos o endereço ou de onde saiu este documento, é uma secretaria, nós temos aqui uma secretaria que está localizada aqui no Paraná, ok? Neste caso é hipotético, tá? Nós vamos dizer Silvia, mas aqui está no Paraná e a localidade está em Brasília, que é só uma hipótese, caro candidato ou cara candidata, não é um ofício válido, até porque essa imagem é a imagem tirada do manual da Presidência da República. Então, veja que aqui será cobrado da sua prova, ou seja, os dados da empresa, os dados da administração, devem estar aqui em cima, contendo exatamente o nome, o endereço completo, o telefone, o endereço eletrônico. Do lado esquerdo, os dados do documento, a identificação do documento, do expediente. Ao lado direito, a data, sempre a data. Nós vamos entender aqui, ó, o local de onde saiu, a data, 27 de maio de 1991, e o ponto final. Abaixo, aqui no meio, né, ou seja, logo abaixo da identificação do documento, nós temos o endereçamento. Olha só, a Sua Excelência, o senhor deputado fulano de tal, Câmara dos Deputados, é lá que este fulano deve estar, e aí o CEP seguido da localidade, sempre nesta ordem. E aí abaixo do endereçamento e também alinhado à esquerda, você tem o assunto. E aí, caro candidato ou cara candidata, anote aí, todo documento oficial deve obrigatoriamente conter o assunto. Inclusive, quando você vai transmitir um documento, por exemplo, via e-mail, haverá a obrigatoriedade da presença do assunto sempre. No nosso caso, demarcação de terras indígenas. E aqui começam as nossas observações pertinentes e importantíssimas para falarmos a respeito da disposição. Veja que tudo que eu falei que está aqui do lado esquerdo está alinhado à esquerda, exceto a data que está do lado direito. Nós temos ali, a partir da identificação do documento, tudo alinhado à esquerda, ok? Esta observação, guarde que isso estará na sua prova. Daqui a pouco eu volto para nós continuarmos a falar sobre o ofício. Até lá!